Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma mensagem. Mas antes, como eu sempre peço, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Se você já é inscrito, veja se o sininho está ativado. Se não estiver, ative para você receber as notificações. Deixe o seu like nesse vídeo e após o vídeo, eu gostaria que você compartilhasse o link desse vídeo com outra pessoa, porque eu tenho certeza que Deus também há de abençoar a vida dessa outra pessoa. Tá bom? Então vamos para a meditação. Na mensagem de hoje, nós queremos abordar o seguinte: existem pessoas que vivem na prática do pecado, vivem debaixo da idolatria, pessoas que vivem na prostituição, nas mentiras, no adultério, pessoas que vivem uma vida desregrada, uma vida totalmente longe dos padrões de Deus, longe da vontade de Deus. Mas mesmo essas pessoas vivendo mergulhadas no pecado, mergulhadas no engano desse mundo, essas pessoas batem no peito e dizem ser filhos de Deus. Pessoas que dizem que todos nós somos filhos de Deus. Às vezes, nós ficamos até pensando o quanto essas pessoas espiritualmente são cegas, porque existe uma grande diferença entre um filho e uma criatura. Deus realmente criou o ser humano, começando por Adão e Eva, e de lá para cá veio a reprodução, veio a procriação. Então, basicamente, Deus, ele criou os seres humanos. Agora, o fato de Deus criar não quer dizer que ele seja pai. Um exemplo bem simples de se entender é quando um homem ele se envolve com uma mulher que já tem um filho. Quando ele se une àquela mulher, ou ele casa com aquela mulher que já tem um filho de um outro relacionamento, ele automaticamente, por amar aquela mulher, ele também aceita o filho dela. Ele vai tratar o filho dela como se fosse filho dele. Ele vai criar aquela criança como se fosse filho dele. Mas o fato dele criar não quer dizer que ele seja pai, porque a criança tem um pai e não é aquele que está o criando. Então, basicamente, é assim com Deus. O fato de Deus criar as pessoas, criar o ser humano, não quer dizer que ele seja pai. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Acham que só porque Deus criou o ser humano, automaticamente se tornam filhos de Deus. E não é assim. Existe uma grande diferença. E a Bíblia nos mostra isso no que vamos ler agora. Gálatas capítulo 4, versículo 3 em diante, diz o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, isso você já sabe, quando nós nos sujeitamos à vontade dele, obedecemos a sua palavra, andamos nos seus caminhos, essa atitude que tomamos de abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos prazeres, ou dos prazeres desse mundo e passar a obedecer, a caminhar de uma maneira reta e honesta diante de Deus, obedecendo a sua palavra, então isso nos dá o direito de nos tornarmos filhos, como a própria Bíblia diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando nós nos tornamos filhos legítimos,
de Deus. Então Deus, ele envia o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, para os nossos corações, para que o Espírito de seu Filho, ele venha habitar na nossa vida. Quando esse Espírito, o Espírito Santo, ele habita em nós, então nós passamos a ser filhos legítimos do próprio Deus. Eu sempre uso aqui esse exemplo para você poder entender. Quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele, veio a voz do céu dizendo: "Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer." Então, quando a pessoa torna-se filho de Deus, o Espírito Santo, como prova disso, como confirmação disso, ele desce sobre a vida da pessoa. Deus envia o Espírito Santo para a vida daquela pessoa. Não que hoje nós vamos ver uma pomba descendo sobre as pessoas, representando o Espírito Santo. Não, mas hoje o Espírito Santo, ele é visto na vida das pessoas pelos frutos. Por isso a Bíblia deixa bem clara a respeito dos frutos da carne e os frutos do Espírito. É notório o quanto vemos hoje o fruto da carne na vida daqueles que vivem longe dos caminhos de Deus. Pessoas cheias de ira, pessoas que não perdoam, pessoas que carregam mágoas e muitos outros frutos. É nítido, é notório hoje encontrar nesse mundo. Então esses frutos mostram que aquelas pessoas são pessoas carnais, pessoas que estão no caminho da perdição mediante aos frutos que elas mostram. A mesma coisa é o cristão. Como saber se um cristão ele tem o Espírito Santo? Pelos frutos. Então, se você ler os frutos do Espírito e começar a ver que esses frutos ainda não estão na sua vida, então você precisa buscar em Deus e começar a mostrar esses frutos em você, porque o Espírito Santo, ele não é visto porque você tem uma oração linda, porque você tem uma palavra bonita, uma palavra forte, linda, maravilhosa. Não, porque você tem uma voz linda, você canta muito bem, nada disso. O Espírito Santo, ele é visto pelos frutos. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, quando nos tornamos filhos, então Deus envia o Espírito do seu Filho, o Espírito de Jesus para a nossa vida. E como a própria Bíblia diz no versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O que isso nos faz entender? Que enquanto não temos o Espírito Santo na nossa vida e não nos tornamos filhos e não vivemos nesse mundo segundo a condição de filho de Deus, obedecendo a sua palavra, somos escravos. Escravos dos prazeres, escravos das carnalidades desse mundo, escravos do pecado, escravos do mundo. Então, se você está dentro das igrejas, se você é um cristão antigo e você até hoje não teve essa experiência com Deus, você não tem o Espírito de Deus na sua vida, então procure buscar esse Espírito. Procure avaliar a sua vida e ver se você tem andado conforme a vontade de Deus, sem ansiedade, sem desespero. Se você se colocar à disposição de Deus e passar a obedecê-lo, o Espírito Santo ele vai lhe moldando como um vaso de barro. Ele vai aos poucos removendo de você aquilo que não pertence a ele, aquilo que não o agrada. E se você estiver disposto a obedecê-lo, ele vai moldar você, ele vai moldar a sua vida do jeito que ele deseja. E uma vez ele moldando você do jeito que ele deseja, ele vai colocar dentro de você o Espírito de seu Filho, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, e fazendo de você um filho legítimo. Por isso, não fique ansioso, não fique desesperado se você está há anos dentro de uma igreja ou se você está há anos
caminhando nos caminhos de Cristo e não tem ainda o Espírito de Deus ou os frutos do Espírito na sua vida, não se desespere. Se preocupe apenas em obedecer a Deus, para que o Espírito de Deus possa moldar a sua vida. Mas, se você está ouvindo essa mensagem e não tem importância alguma de se tornar um filho ou de obedecer a Deus, mesmo estando dentro de uma igreja ou conhecendo a Bíblia, então, cedo ou tarde, você vai se juntar aos escravos. Escravos do pecado, escravos dos prazeres, escravos das mentiras, a exemplo de muitos que você talvez conheça, que um dia também estiveram onde você está e hoje estão perdidos, tá bom? Se gostou, deixa o seu like e eu queria que você me ajudasse a ajudar outra pessoa. Pegue o link desse vídeo, compartilhe com alguém, para que a pessoa venha aqui no nosso canal assistir os vídeos, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.